Olá, alunas, tudo bem? Estamos aqui novamente e hoje nós iremos falar sobre um episódio bem diferente descrito em Josué capítulo 3, onde Josué, juntamente com o povo de Israel, naquela época, conseguem atravessar um rio. E esse rio se chamava Rio Jordão. Então, tem em mãos a Bíblia, o caderno para anotações e logo em seguida a aula, juntamente com atividades, estará na plataforma para que você possa resolver. Tudo bem? Então vamos lá. O Rio Jordão está descrito aqui em Josué capítulo 3. Moisés ele foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Assim que ele libertou o povo, eles começaram a seguir a Moisés. Ali Deus realizou grandes milagres, sustentava eles com maná, depois protegia eles do sol durante o dia com uma nuvem e à noite protegia eles com coluna de fogo para guiá-los. Só que o povo sempre se voltava para a idolatria, construía ídolos e isso foram se distanciando de Deus, a ponto que somente 2 pessoas conseguiram entrar na terra que estava prometida por Deus para que eles adentrassem, que se chamava Terra de Canaã. A Terra de Canaã, o povo lá era um povo pervertido, um povo idólatra, mas a terra era uma terra abençoada, era uma terra frutífera, uma terra em que manava mel. E Deus havia realizado a promessa que todo o povo iria adentrar. Só que nessa condição de pecadores, eles passaram cerca de 40 anos rodeando no mesmo lugar e não conseguiram adentrar. Quando então Moisés vai mais uma vez ao monte para falar com Deus e lá ninguém mais o vê. Precisava de um sucessor e quem foi o escolhido foi Josué. Quando Josué foi escolhido por Deus para continuar nessa jornada de adentrar a terra de Canaã e somente 2 conseguiram também espiar essa terra no período que Moisés estava vivo, que no caso foi Josué e Caleb, e Josué foi escolhido para continuar a missão de Moisés. Só que eles tinham um objetivo, eles tinham que atravessar o Jordão. Então o que aconteceu? Em um dia Josué se levantou de manhã cedo e partiram para a cidade de Sitim. Vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e repousaram ali. Dormiram durante a noite para que eles pudessem atravessar. Só que passou-se 3 dias. Então os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento e deram uma ordem para o povo dizendo: olha, quando vocês virem a arca do concerto do Senhor vosso Deus e o sacerdote e os levitas que a levarão, vós partireis do vosso lugar e a seguireis. Então era o seguinte: na frente ficava o sacerdote, aí depois vinha a arca juntamente com os levitas. Os levitas eram as únicas pessoas que podiam levar essa arca. A arca representava a presença de Deus naquela época, foi construída, Deus pediu para que Moisés construísse, para que a presença de Deus, porque eles precisavam ter algo para adorar. Então Deus disse, constrói uma arca que representa a minha presença. Aí construíram a arca, conforme Deus pediu, e somente os levitas, que cuidavam dos utensílios da casa do Senhor, é que podiam levar essa arca. Então Deus deu a ordem assim: olha, vocês vão ficar, mas entre vós e a arca haverá uma distância com a medida de 2.000 côvados. Não podia, tanto que teve situações lá na frente de aqueles que estavam carregando a arca, que um deles tropeçou, quase caiu, e o outro foi tentar segurar a arca. Quando ele tentou segurar a arca, foi fulminado, porque a ordem era que somente os escolhidos, os levitas no caso, é que poderiam carregar a arca. Então eles tinham que ficar a uma distância de cerca de 920 metros. Não podiam se aproximar dela. Aí Josué disse ao povo: nós vamos atravessar o Rio Jordão.
Só que vocês precisam se santificar, porque o Senhor, com certeza, fará maravilhas em nosso meio amanhã. Então Josué falou aos sacerdotes: olha, pegue a arca do concerto e passai adiante deste povo. Vocês irão ir à frente, vocês irão guiar. O sacerdote também, ele era uma figura muito importante naquela época. Era o único que podia falar diretamente com Deus. É porque assim, existia um tabernáculo, né? E nesse tabernáculo tinha um pátio onde o povo de Israel ficava, depois tinha um lugar santo onde o sacerdote ficava e o lugar santíssimo onde era o sumo sacerdote. Então quem podia falar com Deus era somente o sumo sacerdote e o sacerdote que dava informação. Eles que tinham acesso direto ao Pai. Então por isso que Josué disse: olha, você pegue a arca, peça para os levitas pegarem a arca e vocês irão à frente, juntamente com os sacerdotes, a arca da aliança e atrás iremos nós. Então o Senhor disse a Josué: olha, desce o dia de hoje que eu irei fazer acontecer. Tu irás mandar os sacerdotes que leve a arca do concerto quando tiver chegado à borda das águas do Jordão. Aí que vai acontecer o inusitado. Quando eles chegaram na borda do Rio Jordão, Josué disse aos filhos de Israel: olha, vem, se acheguem para cá e escutai o que o Senhor tem para dizer. E acrescentou o Senhor: ó, nisto vocês irão saber que Deus está no meio de vocês e que Ele lançará diante de vós todos os vossos inimigos. Aí naquela época eles tinham inimigos como cananeus, heteus, heveus, ferezeus, tudo com eus, né? Gergeseus, amorreus e os jebuseus. Então Deus disse para eles: olha, vem para cá que hoje a história de vocês irá mudar. A arca que eu preparei, a arca da aliança, a arca do Senhor, ela irá à frente de vocês. Vocês irão pegar agora 12 homens das tribos de Israel, lá os filhos de Jacó, que se distribuiu em toda a terra e formou as 12 tribos de Israel. De cada tribo vocês irão tirar um homem. E será que a planta do pé dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, estiverem sobre as águas do Jordão, quando o sacerdote colocar o pé no Jordão, neste momento, o Jordão irá se dividir ao meio. Aí o que aconteceu? Partiu o povo da tenda onde eles estavam e começaram a passar o Jordão, os sacerdotes que iam adiante do povo que levava a arca do concerto. E quando os que levavam a arca entraram no Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca foram molhados à beira das águas, porque o Jordão... Olha só, outro detalhe, como é que funcionava? Tinha período que o Jordão transbordava. Ele, por todas as ribeiras, por todas as pontes. Qual era o período? Ele transbordava no período da primavera. O Jordão normalmente possui de 9 a 12 metros de largura, ou seja, de 30 a 40 pés. Só que nessa época, na primavera, a profundidade dele ultrapassa 12 metros, vai de mais de 40 pés. E a largura dele era cerca de 3 quilômetros, ou seja, 2 milhas. Então, assim, era um milagre eles conseguirem um rio transbordando se dividir ao meio, ficar o chão sequinho para que eles pudessem atravessar. Só que o que aconteceu? Deus disse que tinha feito a promessa e ele iria se cumprir. Então, os sacerdotes chegam perto do Jordão. Quando eles chegam perto do Jordão, eles colocam um pé. Quando eles colocam um pé, o rio se divide ao meio. Igual a passagem de Moisés lá no Mar Vermelho, assim mesmo aconteceu. Aí se dividiu ao meio, o chão ficou sequíssimo e ali passou o sacerdote, a arca da aliança e os filhos de Israel. Quando eles viram isso, eles viram que realmente o único que pode controlar a natureza é Deus.
Tanto que eles colocaram 12 pedras no centro do rio, que ficou como memorial. Aqui, ó, nós temos, não sei se vocês vão conseguir visualizar, nós temos aqui o mapa do Rio Jordão. Depois vocês poderão olhar com mais calma, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão do Rio Jordão. E nós vemos que o único que pode controlar a natureza é Deus. E podem ver que na história o Rio Jordão existe até os dias de hoje. E teve vários outros eventos que aconteceram no período do Rio Jordão. Teve a subida de Elias ao céu, que foi na beira do Rio Jordão. A cura de Naamã e outras passagens também que representaram aí a questão do milagre que Deus faz quando acreditamos que Ele é o dono da natureza. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Outra prova é João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E tantas outras passagens bíblicas também comprovam que ele é o dono. Salmo 96, versículo 11 e 12 diz: regozije-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Salmo 19, para fechar, diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Então nós vemos que a lua, o sol, o ar, o vento, tudo existe por algo que criou, algo que deu início a tudo isso para que pudesse existir e continuar existindo. Sim, o homem por muitas vezes degrada, né? Destrói o que foi construído por Deus, mas o nosso papel é preservar a natureza que uma vez teve um Criador que criou e que faz de tudo para que ela mantenha-se como ela está. Então é isso, que possamos guardar isso, que teve um Criador e esse Criador cuida do que ele criou, assim como ele também quer que nós mantemos essa criação que foi feita por ele. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Realize a atividade que eu deixei na plataforma para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!